glória, glória, aleluia, todo bem, a vencer, glória, glória, aleluia, todo bem, a vencer, sinto leve, muito leve, todo bem, a vencer, sinto leve, muito leve, todo peso a vencer. Estou indo ver Jesus, todo peso já deixei. Estou indo ver Jesus, todo peso já deixei. Glória, glória, aleluia, todo peso já deixei. Glória, glória, aleluia, todo peso já deixei. Estou indo ao banquete, todo peso já deixei. Estou indo ao banquete, todo peso já deixei. Glória, glória, aleluia, todo peso já deixei. Glória, glória, aleluia, todo peso já deixei. Todo peso já deixei. Todo peso já deixei. Amém. Boa noite, mulheres. Que especial estarmos juntas. Eu queria dar uma boa noite para todas, mas especialmente para a Dona Inês, para a Dineia. Também queria compartilhar um pouquinho e dar uma boa notícia e uma boa noite também para a Branda, que tem estado conosco também nos cultos. A Miriam, então, esse é o primeiro culto de mulheres da Miriam, gente. Então, super bem-vinda, Miriam. E também de uma mulher muito especial chamada Liliane. Então, a Liliane está conosco aqui. Ela é tia de uma discípula lá de São Paulo, chamada Carol, que foi batizada dia 31 de dezembro, a Carol. E aí, a Liliane é a tia dela, que mora em Paris, e tem estudado a Bíblia com a Dona Penha e a Maria do Carmo. Então, a Liliane é uma ótima notícia. A Lari tem família aí em Paris, essa mesma Larizita que está no chat. Então, vocês, de repente, estejam seguindo no mercado que vocês nem sabiam. Então, que especial você estar aqui conosco essa noite. E, enfim, vamos então para as escrituras, amém? As Bíblias estão aí? O coração está aí também? Amém. Então, vamos. Então, estamos preparados. Com a Bíblia e com o coração estamos bem. Eu queria começar, mulheres, nosso culto com a escritura do flyer. Então, tivemos um flyer, como a Fabi falou, que tinha muita praia, muita água, aquele barulhinho de mar, e a gaivota passando. Eu pensei, meu Deus, vamos ter um refrigério hoje à noite, né? A Débora está sentindo o mar também. Vamos lá, o Senhor está tendo. Então, vamos em Jó 42. Jó 42, versículo 5. A Bíblia diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Uau! Então, essa escritura, mulheres, é do fim do livro de Jó, né? Jó 42. E Jó, desde o capítulo 1, ele era conhecido por ser um homem muito temente a Deus. Muito íntegro, muito justo. Mas ainda assim, ele reconhece que tudo que ele tinha aprendido era pouco diante de todos os novos aprendizados dele. Uau. Então, depois de uma vida inteira, com já filho, já tinha uma fazenda, já tinha tudo, ele fala, nossa, todo esse tempo eu só tinha ouvido falar. Uau. E agora, de fato, vejo você nas coisas.
E assim deve ser a nossa vida cristã. O desejo de ver cada dia mais a Deus e se maravilhar de diferentes formas. Então, viver uma vida como discípula é viver em constante novidade, em constante aprendizado do nosso coração e das situações à nossa volta. E para mover as águas em janeiro, a gente precisa conhecer a Deus. E parte de conhecê-lo é reconhecê-lo no simples, no nosso cotidiano. Reconhecê-lo numa situação que a gente vai na padaria e a gente vê algo espiritual e isso nos ajuda, ou caminhando, enfim. Sábado passado, eu estive em uma hamburgueria comemorando o aniversário do meu marido, de uma semana atrasada, né? Mas ainda é aniversário. Sempre a vida é uma festa, amém? Vamos comemorar todos os dias, independente do dia que nasceu. E eu percebi coisas muito interessantes nesse jantar, né? Na hamburgueria. Estávamos eu, Cris, Débora e mais alguns discípulos. E é disso que eu quero falar com vocês hoje. Então, o título da aula de hoje, para que a gente possa enxergar a Deus na simplicidade, é Aprendizados de um Hambúrguer. Uau. Então, o que a gente pode aprender de um tempo que nem era esse o propósito, entende? Isso é o mais especial de Deus. Você não precisa estar sentado em um lugar específico para aprender de Deus. Você pode só viver. Isso já faz você aprender de Deus. Muito bom. Então, aprendizados de um hambúrguer. A primeira situação que eu quero contar para vocês, que aconteceu no sábado anterior a essa semana, é que a gente foi nessa hamburgueria por um propósito. Lá, se você é aniversariante e você leva mais 3 pessoas, você ganha um combo de graça, porque você é um aniversariante. Então, a gente se animou e fomos em um grande grupo, né? Era o Luiz e mais 8 pessoas. E aí a gente estava comendo e depois que ele terminou, e ele ama essa hamburgueria, porque, bem, quem já foi, ama, né? Cris ama, bom, ama. Débora, muito bom, muito bom. Então, estejam lá. E aí, quando ele terminou de comer, a gente pensou, olha, mas a promoção eram 3 pessoas, mais o aniversariante. Então, se ele leva 8, então, de repente, pode ter outro hambúrguer, né? Porque são 3 pessoas. E aí a mesa ficou meio dividida, será que isso faz sentido? Será que isso não faz? E eu pensei, não, gente, eu tenho fé que faz, porque são 3 pessoas, vai dar certo. Ah, será que vai? Levantei e fui falar com o gerente. E eu fui com fé, né? Eu falei, não, se eu for para levantar, eu tenho que levantar com fé, que vai dar certo, que eu não vou passar vergonha em vão, né, gente? Ninguém tem vontade disso. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei com o gerente, ele falou, não, mas o acompanhante não tem nada a ver com a promoção. Eu falei, não é acompanhante, é que ele quer outro mesmo, ele gosta muito. Aí ele, não tem como, cada hambúrguer tem o seu momento, né? Sendo que, ao mesmo tempo, a gente estava na mesa e chegou o prato da Débora e da Cris e veio errado. Então, do mesmo jeito que eu falei para ele isso, eu também falei, olha, mas então, já vamos mudar de assunto então. O prato veio errado, o hambúrguer das meninas veio errado. E ele ficou o quê? Não, vamos resolver isso agora. E ele foi até a mesa e foi falar para as meninas, não, a gente vai fazer um novo hambúrguer para vocês. Mas então fica com esses, né? Que já estava ali. E era vegetariano, a Cris pediu vegetariano nesse sábado. E aí o próprio gerente olhou para o Luiz e falou, olha aí, seu hambúrguer, que você queria do combo, né? E não deu certo. Gente, que incrível, a gente ficou tão admirado. O Luiz comeu tão feliz o hambúrguer, porque ele não merecia, entende? Mas Deus fez. Então, o que a gente pode aprender daqui? Nosso primeiro ponto essa noite. Vamos lá, Malu. Alimente a sua fé com o invisível. Muito bom. Alimente a sua fé com o invisível. Muitas vezes, a gente enxerga as nossas limitações humanas e isso limita os nossos sonhos. Então, a gente deixa de sonhar. A gente vê a limitação e pensa, nossa, não é capaz de acontecer, então eu vou parar aqui, né? E deixando de sonhar, a gente deixa de agir. E a gente deixa de lutar por esse sonho. Mas se a gente acredita que Deus não é limitado pelas nossas limitações, nada é impossível. Pergunta, mulheres. Deus é do tamanho da sua limitação? Com certeza não. Ele é bem maior do que qualquer limitação que a gente pode ter. E a gente vê isso no exemplo de uma grande mulher das Escrituras, que é Sara. Então, vamos juntas em Gênesis 18. Uma escritura que, inclusive, lemos no domingo. Então, se você esteve conosco no domingo, você vai se conectar. Então, primeiro ponto,
Alimente a sua fé com o invisível. Gênesis 18, do versículo 10 ao 12. A Bíblia diz: Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele. Então, digamos, ela não queria ser vista ali, né? Não era o ambiente dela. Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, ela riu consigo mesma e pensou: depois de já estar velha, meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? O prazer de ter um filho, né? Então, olha que interessante. Sara, ela estava escondida. Ela não estava ali querendo estar ali ou querendo ser vista ali, né? E ela estava incrédula, por isso ela riu. Sabe quando a gente ri por dentro, assim, tipo, isso não vai acontecer, né? E a gente começa a rir. Mas quando a gente ri, pensando que os nossos sonhos não vão acontecer, a gente está rindo de Deus. A gente não está rindo de nós mesmos. A gente está rindo, nossa, Deus, não, né? Claro que isso não vai acontecer. Como se fosse, é claro que o Senhor não pode fazer todas as coisas, né? E depois ela ficou com medo, então ela negou. Ela falou, então eu não ri. E Deus falou, não, mas você vai mentir para mim, eu vi que você riu, você sim riu, né? Então é muito interessante, porque o medo faz com que a gente não seja honesta nas nossas relações. Então, por medo, a gente não faz a gente não é o que de fato somos, para receber ajuda, para receber apoio, ou repreensão, inclusive, por conta do medo. Então, ela teve esse medo, ela ficou incrédula. Ela definitivamente não estava alimentando a fé dela. Mas Deus é fiel, amém? Então, Deus seguiu amando a vida dela, ensinando. E se a gente vai para Gênesis 21, a gente vê um outro riso. Gênesis 21, do 1 ao 6. A Bíblia diz assim. Gênesis 21, do 1 ao 6. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. Uau! Então aqui, ela não estava mais com medo de rir, porque ela não estava rindo de desespero. Ela estava maravilhada. Ela pensou, uau, que incrível foi alimentar a minha fé durante esse tempo de espera. E vejam, foi a mesma atitude. Foi a mesma atitude, mas as intenções foram diferentes e isso mudou tudo. Então, nas duas passagens, Sara riu. Mas uma, ela estava rindo de desespero e estava escondida. Aqui ela fala, todos que virem isso vão rir comigo. Ela estava chamando pessoas para também estarem maravilhadas com Deus. Isso não é incrível? E assim, mulheres, que a gente alimenta a nossa fé com o invisível. A gente não pode limitar os nossos sonhos ou o que a gente constrói com Deus com o que a gente vê. Porque o que a gente constrói com Deus é espiritual. Então, imagina, você está querendo construir algo espiritual, mas você está sendo baseado em coisas físicas. Não faz sentido. É espiritual com espiritual. Então, se a gente precisa de força, a gente vai pegar força espiritual. Se a gente pega a força física, só não faz sentido, amém? Porque é algo espiritual. Então, vamos alimentar a nossa fé com o invisível. Amém. Então, esse é o nosso primeiro ponto. Vamos imitar de Sara e vamos rir muito, mas não de Deus, sim com Deus, amém? E no nosso tempo com Deus de manhã, e animada, caminhando, rindo. Vai ver por que a Cris está rindo no meio do centro do Barão. E a Cris, na mente dela, está só pensando, Deus é e é por isso que eu estou rindo. Vamos imitar a Sara no segundo riso, amém? Estão comigo, mulheres? Então, esse é o nosso primeiro ponto. E no nosso segundo ponto, eu quero falar sobre o segundo hambúrguer. Por quê? Uau. Porque o primeiro, eu falei, a Cris e a Débora tiveram um lanche trocado. E aí a gente pegou um dos hambúrgueres, no caso da Débora, para dar para o Luiz. Mas o que aconteceu com o lanche da Cris? Ficou lá, né? Então ela recebeu um segundo. Inclusive a gente guardou ele, embrulhou e ficou lá na mesa. E a gente pensou, de repente a Cris almoça amanhã hambúrguer, né? Janta de novo hambúrguer, enfim. E aí, enquanto a gente estava conversando e comendo o hambúrguer certo, que no caso é o que veio depois,
Tinha muito hambúrguer nessa mesa, gente, sério. Então, enquanto a gente estava conversando, um moço veio pedir alimento ou dinheiro, né? E ele não falou, na verdade, ele trouxe os bilhetinhos dele, deixou em cada mesa. Depois ele foi retirando os bilhetinhos. E assim que ele retirou o bilhetinho da mesa, a gente estava conversando e aí a Cris decidiu dar o lanche para ele, né? Porque estava intacto. Tipo assim, tá bom. E aí a Cris pegou e virou. Sendo que a Cris estava de costas para a rua. Então, eu e a Débora, a gente estava vendo algo que a Cris não estava vendo. Faz sentido? É como se algo estivesse acontecendo aqui atrás. Todas vocês estão vendo, mas eu não. No caso, eu sim, porque eu tenho um espelho, mas caso não existisse esse espelho. E aí, quando a Cris virou, ela você quer esse hambúrguer? Posso te dar esse hambúrguer? E aí, o moço ficou frustrado. Ele falou, não, eu quero a latinha. E era uma outra pessoa. E era uma pessoa que estava recolhendo latinhas de reciclagem. Então, era outra pessoa completamente diferente. A pessoa que tinha dado os bilhetinhos já tinha ido embora, pegado a bicicleta e ido embora. E o moço da latinha ficou muito constrangido, porque ele não estava pedindo alimento, mas ele recebeu. E aí ele ficou, tá, então tá. E aí ele pegou o hambúrguer, né? Depois de muito assim, tipo, mas é meu mesmo? Tem certeza? E ele foi para casa, imagino que alimentado, né? E olha só que incrível, mulheres. A Cris não percebeu que eram pessoas diferentes. Então, ela seguiu até o fim pensando que era a mesma pessoa que ela estava ajudando, né? Mas era totalmente diferente. Até a roupa era diferente. Mas o que a gente pode aprender com a Cris, inclusive nesse ponto? Nosso segundo ponto. Alimente o seu redor com ânimo e pureza. Alimente o seu redor com ânimo e pureza. A necessidade de ânimo para que a gente possa servir com todo o nosso coração. E pureza para que a gente não selecione a nossa servidão, mulheres. Imagina se quando a Cris percebesse que foi uma outra pessoa, ela pensasse, não, mas eu não queria ajudar essa pessoa, eu queria ajudar outra. E ela fosse correr atrás do cara. Ei, meu hambúrguer! Não foi você que eu escolhi ajudar! Dá meu hambúrguer! Não seria estranho? Tipo, nossa, não é esse o coração, né? Então, é muito importante que a gente possa servir com pureza. Não pensando na pessoa em si e na reação da pessoa em si. Não, a gente está pensando que a gente ama Deus. E isso precisa ser o suficiente. Vamos ver uma escritura em Romanos 13. Vamos lá, Malu. Vamos lá. Muito bom. Romanos 13. Versículo 8. Olha que poderoso. Diz assim: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, porque aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Então, a Bíblia fala que a gente não deve dever às pessoas. Só amar. Isso é o que a gente sempre pode dever para as pessoas. Amar ainda mais, cada uma delas. E nós, como mulheres, podemos lutar um pouco com isso. Não sei se vocês relacionam. Eu me relaciono com isso, mas talvez vocês não se relacionem, não sei. Mas a gente pode lutar com pensamentos de troca, ao invés de só servir. Por exemplo, só vou evangelizar com mais uma pessoa se ela aceitar o convite. Senão eu paro por aqui mesmo no meu evangelismo. Só vou fazer minha parte na faxina da casa se a minha mãe, minha amiga de quarto ou meu marido fizer o dela também. E o dele também. Senão, não vou fazer a minha parte. Só vou pedir perdão se eu perceber arrependimento. Se eu não perceber arrependimento da pessoa, eu não vou pedir perdão. Não vou perdoar. Só vou encorajar a minha discipuladora se ela me enviar mensagem antes. Porque ela que me discipula, e não eu, né? Mas isso é querer se alimentar com condições. Cristo na cruz nos deu condições? Ele deu alguma condição para ir para a cruz? Ele simplesmente amou. Ele não precisou de nenhuma condição. Então, eu queria encorajar vocês, mulheres, ao invés desses pensamentos que eu falei, mudarem a mente. Então, eu vou evangelizar com mais uma pessoa porque eu amo o evangelho. E eu estou maravilhada com o evangelho e a única coisa que eu quero fazer agora é evangelizar com mais uma pessoa. Eu vou fazer a parte da faxina da casa porque eu amo servir e ser íntegra com o que eu combinei. O seu combinado da faxina não tem nada a ver com as outras pessoas, tem a ver com a sua integridade com Deus. Eu vou pedir perdão e perdoar porque Deus me perdoou antes de ver qualquer arrependimento em mim.
Então, Deus perdoou a gente antes de ver qualquer nível de arrependimento. A cruz já existiu. Eu vou encorajar porque Deus me deu esse mandamento. E só, ninguém precisa te mandar mensagem antes. Você simplesmente entende que é um mandamento de Deus. E assim, a gente se alimenta por amor a Deus e a gente vê os frutos nas pessoas. Mas a gente não se alimenta por conta das pessoas. A gente se alimenta por conta de Deus. E a gente alimenta as outras pessoas. E assim por diante. E algo incrível que eu quero compartilhar, assim, um exemplo para mim na Bíblia de alguém que, de fato, se alimentou as pessoas com ânimo e pureza é José. Então, essa escritura a Cris me mostrou, inclusive, na hamburgueria também. E eu quero muito encorajar vocês, mulheres, com isso. Que a gente possa nutrir mais conversas espirituais umas com as outras. Então, a gente estava na hamburgueria e a gente estava falando das escrituras. Por que não? Então, a gente não precisa estar no domingo ou estar num tempo de discipulado para conversar espiritualmente. A gente pode estar unida, isso é incrível, eu vejo mulheres unidas aqui, unidas, batalhando na temperatura, inclusive, mas o mais incrível é a gente lembrar o que nos une, que é a nossa fé. Então, vamos construir conversas espirituais, amém? Falar das escrituras, o que a gente tem aprendido, o que a gente leu hoje, o que a gente se arrependeu essa semana, e se fortalecer. E nisso, a Cris me mostrou essa escritura. Ai, Cris. E eu quero animar todos vocês a irmos juntos lá em Gênesis 50. Então, vamos juntas em Gênesis 50. Vocês estão comigo, mulheres? Sim. Vamos lá. Estão com as escrituras também? Sim. Estou chegando. Gênesis 50. A gente vai ler um pouco sobre José, que foi o filho de Jacó. Jacó teve muitos filhos, mas José foi o preferido, porque foi o primeiro filho de Raquel, que foi a mulher preferida de Jacó. Então, era um filho muito especial para Jacó. Mas, infelizmente, os irmãos de José tinham muita inveja dele, por ele ser o preferido. E porque ele sonhava coisas um pouco ousadas. E aí, por conta disso, os irmãos planejaram matar José. Jogar ele num poço e deixar ele lá, morrendo, né? E aí, um irmão mais misericordioso falou, não vamos matar, vamos vender como escravo. E, claro, é muito bom deixar nosso irmão indo como escravo, né? E aí, todo mundo aceitou essa pena menor, digamos assim, e José foi vendido como escravo. E depois de muitos anos, que eu animo vocês a lerem, em Gênesis, José se tornou administrador do Egito, que era a região, que assim, a melhor região econômica e de alimentos daquela época. Por quê? Porque José administrou muito bem. E na cidade onde a família inteira de José morava, eles estavam passando por uma seca terrível, as pessoas estavam literalmente morrendo de fome. Então, os irmãos de José foram até o Egito para pedirem, implorarem alimento. E eles perceberam que era José. E eles pensaram, e agora? Esse irmão que a gente colocou como escravo, que a gente pensou que estava morto, agora a gente vai ter que pedir alimento para ele. Como ele vai reagir? Porque José lembrava dos irmãos, né? Ele não foi assim nascido, vendido como escravo. Então, como ele reagiria? Vamos ver como ele reagiu. Em Gênesis 50, do 15 ao 20. Vamos lá, Malu. Diz assim: Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram, e se José tiver rancor contra nós? Que poderia ser bastante, né? E resolver retribuir todo o mal que lhe causamos. Então mandaram um recado a José, dizendo, antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte, peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos de Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Imagina quantas emoções aí, né? Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Uau. Para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Uau. Eu sustentarei vocês e os seus filhos.
E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Uau! Então, José, mulheres, ele não deu o que ele tinha recebido dos irmãos. Ele deu o que ele tinha recebido de Deus. Uau. E isso é alimentar com ânimo e pureza. Ele não tinha nenhum exemplo de perdão ao redor dele. A vida dele não foi construída perto de pessoas que sabiam perdoar o que perdoavam, mas ele tinha um relacionamento com Deus. E isso foi o suficiente. Então, nós nos alimentamos de fé. E com essa fé, a gente alimenta as outras pessoas com ânimo e pureza. E tudo isso se trata de conhecer a Deus. Amém. Alimentar a sua fé, conhecer a Deus. Alimentar os outros com ânimo e pureza, também conhecer a Deus. Mas como a gente pode se alimentar? Vamos para uma última escritura, em Romanos 10. Bom, sim. Então, vamos entender como se alimentar espiritualmente, como nos encher de fé. Romanos 10. Do 16 ao 17. A Bíblia fala assim: no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Uau! Então, aqui fala que as escrituras alimentam a nossa fé. É isso! E cada uma de nós tem uma Bíblia na mão, amém? Então, é isso que nos alimenta. Eu queria dar um desafio para vocês essa noite, mulheres. Um desafio muito prático, não tem zero de subjetividade, amém? Então, ninguém vai precisar refletir muito para fazer esse desafio, mas vai refletir no desafio. Qual é? É que você dobre o seu tempo de leitura bíblica nessa semana. Então, até a próxima quarta, que você dobre o tempo que você costuma ler. Se você costuma ler por 10 minutos, leia por 20 minutos. Se você costuma ler por 40 minutos, glórias a Deus, 1h20 de leitura bíblica. Se você não costuma ler a Bíblia, eu encorajo você a começar com 15 minutos. Então, 15 minutos todos os dias, você lê as Escrituras. É assim que a gente se alimenta. E aí você pensa, nossa, mas Malu, sabe o quê? É que é 20 minutos, porque assim, eu acordo tal hora, e aí eu tenho que tomar café tal hora, e aí tem que ser 20 minutos. Tem que ser, não tem outro jeito de ser. Não, você tem 24 horas, e Deus quer que você se alimente. Então, em algum lugar, tem mais 20 minutos. Tem talvez os 20 minutos que você fica no Instagram, você pode reverter ir para a Bíblia. Talvez os 20 minutos que você fica amargurado, inclusive, com a vida. Você pode reverter isso e ir para as Escrituras durante esses 20 minutos. Então, mulheres, tem. Deus quer e Deus vai fazer acontecer. Se a gente está disposta e a gente batalha por isso também. Então, quero encorajar vocês, a partir de amanhã, dobre o seu tempo de leitura da Bíblia até a próxima quarta-feira. E, sem dúvida, você vai estar totalmente alimentada pelas Escrituras. O desejo de Deus é que a gente conheça Ele. Esse é o maior desejo de Deus. Que a gente possa enxergá-lo, como falou Jó, em cada coisa. Que a gente possa ver Deus em cada situação. Então, vamos aproveitar cada momento da nossa vida. Seja na padaria, em casa, no culto, na hamburgueria, para que a gente possa conhecer mais a Deus. E para Deus seja glória. Amém. Amém.